Leão Tolstói escreveu uma novela chamada O Diabo, que ele escreveu entre os dias 10 e 19 de novembro de 1889. Eu não sei se essa é a data gregoriana ou do calendário juliano. Se for do calendário juliano, então provavelmente está 2 semanas atrasada essa data. Mas supondo que a data esteja coincidindo com o calendário gregoriano, foi a semana em que o Brasil proclamou a República. Muito bem, o conto O Diabo começa com um versículo que ele põe na primeira página, tá? Começa com um versículo do Evangelho de São Mateus. Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher, cobiçando-a, já cometeu adultério com ela em seu coração. E se teu olho direito te serve de escândalo, arranca-o, lança-o para longe de ti. Por quê? É melhor para ti perderes um dos teus membros do que todo o teu corpo ser lançado no inferno. E se tua alma direita te serve de escândalo, corta-a e lança-a para longe de ti, porque é melhor para ti perderes um dos teus membros do que todo o teu corpo ser lançado no inferno. Evangelho de São Mateus, capítulo 5, 28 e 30. É o que dá início, né? O que vai dar início a essa novela. A novela ela é contada na terceira pessoa, diferente daquela outra novela da Fidelidade Conjugal, que é narrada em primeira pessoa. Esta novela é narrada em terceira pessoa. E o protagonista da história é Evgeny Nikolaevich Irtenev. O autor já começa narrando que Evgeny Nikolaevich Irtenev ele tinha uma carreira brilhante pela frente, formado em direito, tinha boas relações porque tinha um bom emprego, porque o seu pai tinha conseguido arrumar um bom emprego, um ministro era seu padrinho, mas o pai de Evgeny morreu e deixou grandes heranças, mas o pai dele nunca se preocupou com as suas terras, porque o pai de Evgeny deixava a administração na mão de um administrador infiel. Então, esse administrador roubava, fazia tudo errado. E quando o pai de Evgeny morreu, surgiram aí as dívidas, as promissórias, as hipotecas e tudo mais. Bom, Evgeny decidiu abandonar o seu emprego, foi para o interior, para o campo, para tentar resolver esse problema. Quando foi fazer um inventário, ele tinha um irmão que não era muito chegado a ele, e vice-versa, e falou pro irmão: você quer a sua parte de uma vez só, que seriam 80 mil rublos, e aí você nunca mais pede mais nada? Ou você quer que eu te envie pelo menos uns 4 mil rublos por ano? 4 mil, 6 mil rublos por ano, né? Aí conversou e tal, parece que o irmão aceitou receber 4 mil rublos por ano. Ele era soldado, né? Ele, o Evgeny, ele queria solucionar os problemas para não perder as terras. Ele mesmo foi lá para as terras para trabalhar. E Evgeny tá logo ali no início dessa novela. Ele assim disse que precisava manter relações sexuais com uma mulher adulta, jovem, limpa, bonita, para manter a saúde. Porque ele dizia:
eu não sou monge, mas também não sou um depravado. E segundo ele fazia isso para manter a sua saúde, que ele fazia isso desde os 16 anos e na data que ele tinha ido para a fazenda ele contava 26 anos. Muito bem. Quando ele trabalhava na cidade, ele estava lá com uma costureira, até que essa costureira caiu na vida, e depois ele se arrumou. Mas quando ele foi para o campo, ali no meio da sua propriedade, ali era uma coisa pequena, ele começou a pensar se ele deveria ir para um outro lugar, se não deveria, porque lugar pequeno a fofoca corre, enfim, e ele morava com a mãe, etc e tal. Mas com o passar do tempo ele sentiu, conforme ele dizia, suas necessidades fisiológicas para manter a saúde, porque ficou perturbado e tudo mais. E ele procurou um guarda florestal ali chamado Danila e falou com ele, né, se abrindo e tal, que ele precisava. E ele ofereceu uma mulher casada, né, casada, chamada Stepana. Mas ele falou, eu não vou me apegar a ela. Então, e o Danila tinha dito que o marido dela nunca estava em casa, sempre estava na cidade e tal. Enfim, enfim, se encontraram num lugar escondido, né? E fizeram, e o Evgeny perguntou como é que ele tinha coragem de fazer isso com o marido e tal. Eu falei, ele tá na cidade e deve se divertir por lá, né? E eu que vou ficar aqui sem fazer nada. E aí ele pagava, depois do intercurso sexual, ele pagava um rublo para o Danila e marcou. E quando ele tinha necessidade, ele marcava alguns encontros através desse Danila. Com o tempo ele dispensou o Danila e falou com a própria mulher que dava algum dinheiro para ela e tudo bem. É, numa dessas vezes ele chegou a ver o marido dessa mulher, chamada Stepana. E ele falou, nossa, o rapaz é bonito, é bem apessoado, não é pior do que eu, talvez seja até melhor. E ele ficou com crise na consciência de ter feito o que fez. E chegou um tempo que ele já não queria ter contato com essa mulher, ele queria se casar. A mulher, a sua mãe, que morava com ele, Maria Pavlovna, ela queria um bom partido para o filho, queria que o filho se casasse com uma mulher rica, e a mãe conhecia famílias ricas. Mas o filho, ele mesmo decidiu procurar a sua esposa, porque ele queria casar por amor, e não por meros interesses, né? E conheceu uma moça chamada Lisa, e aí se encantou. Essa moça Lisa era uma moça branca, de cabelos loiros, com a face comprida, com os dedos das mãos compridas, ela era toda comprida, alta, branca, que segundo a descrição dela não era uma mulher assim tão bonita e tal, mas o Evgeny se apaixonou por ela. E outro disse, não há motivo por que um homem se apaixone por uma mulher. Simplesmente não existe esse motivo. Se apaixona e pronto. É assim que as coisas acontecem. Então ele começou a frequentar a casa da Lisa, e enfim, marcaram lá o casamento. E aí ele falou que estava livre dessa obsessão por essa mulher com quem não tinha contatos irregulares, até pecava com ela porque praticava adultério. E aí ele falou que estava livre agora, o casamento ia ser bom, porque iria curá-lo dessa obsessão pela Stepanida. Ele conseguiu arrumar as coisas da fazenda, pegava dinheiro emprestado e conseguiu levantar a fazenda de novo, vender algumas terras e tal. Então ele conseguiu fazer a fazenda prosperar, né, com engenho e tal.
ele tinha adotado os métodos de seu avô porque ele era um tanto conservador. Então, adotou os métodos antigos para revitalizar a fazenda e para não perder as terras. E ele conseguiu, tudo estava indo muito bem, maravilhosamente bem. E a sua mulher, ela pensava com os olhos dele, tinha a visão de mundo dele e fazia de tudo para agradar ao marido. Ele pensava que ele era um homem feliz porque tinha uma mulher que em tudo lhe agradava, fazia de tudo. E é por isso que ele a amava, porque a mulher via o mundo com os olhos dele. Muito bem. Um dia ele estava trabalhando no campo e é, ele contratou mulher, ela contratou, a Lisa contratou mulheres para limpar a sua casa. Contratou por quê? Porque na época que a novela foi escrita, foi em 1889. Nessa época já não existia mais servidão na Rússia. A servidão tinha sido abolida. Ela foi abolida em 1861. Então já não tinha mais servos, tinha empregados. Então a Lisa, ela contratou mulheres e ele estava lá limpando a casa. Evgeny resolve voltar para casa para trocar as botas que estavam sujas e quando ele entra no seu quarto ele vê quem? A Stepanida. E aquilo provocou reações que não gostaria de ter tido, lembranças que não quis ter tido. Ele viu até ela levantou a saia e viu a coxa dela e tal, e ficou pensando e tudo mais, ficou perturbado. E aí ele foi procurar um dos empregados que contratavam as pessoas para trabalhar e falou: "Ó, eu não quero mais essa mulher aqui, tal, 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 não quero, então não a contrate mais." Aí tudo bem, se acertou que ela não iria mais ser contratada. Bom, aí o autor nos fala da festa da Santíssima Trindade. Então era a véspera, estava tudo se arrumando, mas no dia da Santíssima Trindade, em suas terras, houve uma festa, as mulheres estavam dançando, e uma dessas mulheres, quem? A antiga amante dele. E ele fica perturbado de novo, só fica pensando nela, com pensamentos obsessivos. Mas o protagonista, o infeliz protagonista da história, ele tem um sentimento ambivalente. Ou melhor, ele tem sentimentos ambivalentes. Por um lado, ele quer respeitar a Lisa, quer viver uma vida casta com sua esposa, e por outro lado, ele deseja a Stepanida com quem ele teve casos adúlteros antes do seu casamento. Ele fica obcecado, então ele tem sentimentos ambivalentes. De um lado ele quer, e do outro lado ele não quer, e fica essa luta e tal. E ele fala com o tio da Lisa, ele abre o seu coração, dizendo que está tendo problema, conta toda a história, o que ocorreu, porque ele precisava desabafar, ele precisava confessar. E aí fala pro tio que ele é um criminoso, que ele é um canalha, que ele é um patife, porque pensa nessa mulher, enquanto que essa mulher não merecia respeito nenhum, enquanto a Lisa, que é uma mulher tão boa, tão pura, não merecia essa traição que ele já estava com a intenção de fazer e tudo mais. E ele pediu para o tio da Lisa não deixá-lo sozinho, né? Não deixá-lo sozinho porque ele poderia procurar aquela mulher que era uma mulher bonita, atraente e que mexia com ele.
Bom, o tio deu um conselho e falou, ó, por que que você e sua esposa não vão, ela tá grávida, né, tal, vocês vão lá pra Crimeia, Crimeia é um bom lugar, tem um bom lugar para se ter um parto e tudo mais, tal. Foram, ficaram 2 meses, sua filha nasceu, e Evgeny Itenev achava que estava curado, e eles voltaram para suas terras, mas tudo transcorria muito bem e tal. Quando ele acaba acaba se encontrando assim a esmo, ele encontra a Stepana e aquilo mexe com ele de novo e aí ele sabe num desses encontros fortuitos aleatórios ele até falou para vá para a cabana, mandou a Stepana vá para a cabana. E ele disse que não se reconheceu, que é como se alguém dentro dele, que não ele, tivesse dito isso, e, e aquele desejo de procurá-la, porque ele dizia assim: eu não posso. O sentimento ambivalente perpassa todo o livro. E aí ele. E aí ele quer encontrá-la e tal, e sabe que não pode encontrá-la porque aquilo seria um escândalo, o interior, a terra é pequena, todo mundo ia saber que ele fez, o que ele não fez. Aliás, todo mundo já sabia antes do casamento dele que ele se encontrava com essa mulher, né? Mas ele não era casado, mas realmente teve um escândalo porque ele, ele cometeu adultério com uma mulher casada. Mas agora ele era casado e não queria ter essa mulher, não queria levantar suspeitas e tudo mais. É o que o povo ia dizer de mim, minha carreira estava acabada e tal. Até porque agora ele ia participar do conselho municipal aí da cidade, né? Ele era uma pessoa benquista. Aliás, né, logo no início do livro, o autor Tolstói nos diz que ele era uma pessoa, um jovem bonito, belo, amável, amável, não tem quem não tem quem não o amasse, porque ele era uma criatura amável, ninguém poderia lhe dizer não. É, é, ele tinha uma personalidade magnética que atraía as pessoas. Enfim, ele estava com esses pensamentos, vou, não vou, quero, não quero, e aquilo acussava. Ele às vezes saía às escondidas. Teve uma vez que ele foi para os fundos da casa dela, alguém o viu, ainda falou, vai lá, boba, vai lá, ele tá aí te esperando e tal. E não foi. Da vez que ele mandou para a cabana, ele foi chamado por um empregado, porque sua mulher queria falar com ele disse que isso foi uma providência que foi salvo, e aí, mas depois os pensamentos obsessivos voltaram, ele foi para a cabana e foi lá investigar se ela estava lá na cabana, como ele tinha pedido, e não estava, mas ele viu marca de pés descalços ali, então ele pensou, ela estava aqui, mas como eu fui chamado, pelo empregado da minha mulher, acabei não encontrando isso, foi bom e tal. Mas esse pensamento obsessivo pela mulher não passava e ele rezava e não conseguia e tal. E aí vieram pensamentos na sua cabeça que um pensamento surgiu na sua cabeça que seria bom que sua mulher morresse, porque ela já ficou doente, ela não tinha assim tanta saúde, ela ficou doente, ela podia ficar doente e morrer, né? Ou de repente morrer envenenada. Ele ficou horrorizado com esse pensamento. Aí diz que a outra mulher que deveria morrer seria bom porque ela morrendo, ele não teria mais esses pensamentos, ele não teria mais essas tentações e ele ficaria livre para viver seu casamento feliz com sua esposa. Mas voltava de novo aquele pensamento que a esposa seria bom mesmo se a esposa morresse, porque aí eu, eu já podia ficar com ela mesmo, eu tô um pouco mirando para minha carreira, já tô perdido mesmo, já tô na perdição, então eu ia fugir com ela, enfim.
ou ele ainda tinha a ideia de pagar uma grande soma, uma grande importância por uma ideia para eles sumirem do mapa e irem para outro lugar. Então todos esses pensamentos perturbavam Evgeny, que vivia nessa situação ambivalente de querer pecar e de não querer pecar, de ser fiel e ser infiel. Então ele estava dividido. Bom, num dado momento ele foi lá para o seu quarto, ele tinha um revólver escondido numa gaveta e pensou em matar a sua própria esposa. Aí ele falou que isso era errado, né? Disse consigo mesmo que isso era errado, que não poderia. E pensou em matar a Stepana, a mulher com quem ele tivera relacionamentos de infidelidade. E ele pensou em matar a Stepana. E ele disse que também era errado, porque ele era o pecador, ele que era o culpado, ele que não conseguia vencer essas tentações e tudo mais. E ficou. Inclusive, quando a esposa entrou no quarto, ele acabou escondendo o revólver. E a esposa falou: Nossa, você tá preocupado, você tá tão mudado, você não quer conversar. Ele falou que não, mas a esposa viu que ele estava sofrendo, mas ele falou que não queria conversar. E a esposa saiu magoada, porque a esposa o amava muito e tudo mais. E nisso que a esposa sai, ele põe o revólver em sua têmpora e dispara o projétil e ele morre ali. E basicamente, depois a esposa entra, vê o corpo dele jogado ali, né, chama da polícia, e vão dizer assim que, que ele era um doente mental e por isso que ele cometeu suicídio, mas vão dizer que o Evgeny Itenev não era nenhum doente, era uma pessoa muito saudável, porque se ele que era uma pessoa tão boa, uma pessoa tão controlada, era doente, quem não será? Quem não será doente mental? Segundo a narrativa de Tolstói. E esse foi o final. Mas, peraí, que ainda não acabou não. Há um final alternativo. Há um final alternativo. O final alternativo, ele ainda está com esses pensamentos e tal, mas ele pega a arma, ele vai no lugar onde está a Stepana, está de costa, ele efetua 1, 2, 3 ou 4 tiros e deixa ela cair dali. As pessoas viram o que ele fez. Ele falou: oh, podem chamar lá a polícia, digam que eu estou lá no meu escritório e tudo mais. E aí ele vai ser preso. Ele vai ser preso. Ele vai ser preso durante 9 meses. Consideram ele que ele perdeu a razão ali naquele momento, então ele não vai ter uma prisão muito longa, né? Não vai ser condenado à morte, mas ele vai para a prisão e depois ainda passa um tempo no mosteiro. Na prisão ele começa a beber, se torna alcoólatra, continua bebendo no mosteiro, mas depois de passado o período de quase um ano preso, ele volta para sua casa, mas ele volta doente, alcoolizado, e a sua sogra reclama que ela já sabia que esse homem não prestava, que ia dar nisso, enfim. E termina com as mesmas frases, né? Que se Evgeny era doente, ele que era tão normal, quem não seria doente? Bom, o que é a história, o que essa novela nos traz? Para os cristãos, principalmente. Que a gente, veja bem, tem que fugir das ocasiões de pecado. Então a gente vive hoje num mundo que há liberdade sexual. Só que nós vimos nesta novela o que causa
o que causa, né, a liberdade sexual. Porque por causa dessa liberdade sexual, esse homem ficou obcecado. Por isso que antigamente, quando o cristianismo católico dominava, o cristianismo ortodoxo dominava, as pessoas se guardavam virgens e conheciam apenas sua esposa e não vou dizer que não existia adultério, porque sempre existiu, mas uma pessoa que não guarda a sua virgindade, uma pessoa que não mantém a castidade, ela vai ser subjugada pelos seus desejos, pelos prazeres carnais. E, e todas as sensações de prazeres, elas ficam armazenadas na nossa mente. Uma hora o nosso espírito vai pedir por aquilo, e se a gente é, pecou através do sexo, da gula, da mentira, tudo isso que dá prazer vai voltar com força na mente. Vai voltar com força na mente e aquilo vai tentar derrubar a pessoa. Então, por isso que é bom manter a questão da virgindade, não ficar, eu vou fazer porque é por causa da minha saúde física, como disse Evgeny. É melhor, é melhor evitar. Até porque a igreja ainda considera que o sexo antes do casamento é pecado. Na igreja ortodoxa pode haver o intercurso sexual desde que sejam noivos, né? Antes do casamento, mas noivos, ao menos com a bênção de um sacerdote. Mas essa coisa de, sabe, eu vou fazer, vou brincar, né? Não vou me apegar à pessoa e depois, quando eu casar, eu vou me emendar. Pode ser que isso não dê certo, como no caso do Evgeny, porque essas marcas do prazer, elas ficam gravadas na mente. Ficam gravadas e qualquer gatilho pode fazer a pessoa cair ou ficar nesse estado de ambivalência, tá? Então essa é a lição, ou essas são as lições que essa novela nos traz. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa aí a sua curtida, que é muito importante. A cada curtida a plataforma vai entender que o vídeo é relevante e vai passar para mais 5 ou 10 pessoas. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal Os Livros que o Padre Lê. Eu sou o Padre Policarpo. E sejam bem-vindos. Se por acaso apareceu hype, deu hype. Enfim. Compartilhem também com seus amigos este vídeo, caso tenham gostado. E deixem comentários respeitosos aí, que eu quero saber o que vocês acharam dessa novela. E até o próximo vídeo, se o bom Deus assim o permitir.